Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Hoje eu quero falar com você sobre o poder da escolha. Bem sabe, Deus nos deu livre-arbítrio. Em Deuteronômio 30:19 diz: Neste dia, eu chamo os céus e a terra como testemunhas contra ti. E eis que coloquei diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Escolha, pois, a vida para que você e seus filhos possam viver. Você entende que toda decisão que você toma afeta os seus filhos e as outras pessoas também? Agora, quero ter certeza de que você entenda isso. Então, Deus coloca diante de nós a vida e a morte. Vida e morte. Não é difícil decidir qual escolher. Ou bênção ou maldição. Não é difícil decidir qual irá escolher. Ele até nos dá uma dica caso nós não consigamos enxergar. Escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. Sabe, por que Deus nos deu livre-arbítrio? Acho que foi algo do tipo um risco para Deus quando ele decidiu dar ao homem o livre-arbítrio. Mas ele não queria robôs que não tivessem escolha a não ser fazer o que ele quer que eles façam. Ele quer que as pessoas escolham livremente amar a ele, sabe? Ser obediente a ele, viver a vida por ele. Então a escolha é um grande privilégio. Isto mostra que Deus confia em nós. A escolha nos dá autoridade. Eu gosto disso, gosto das escrituras sobre você colhe o que planta, porque sinto que isso também me dá alguma autoridade sobre o que vai acontecer na minha vida. Mas a coisa que eu quero ter certeza que você entenda hoje é que o fato de ter livre-arbítrio não apenas dá a você autoridade, mas lhe dá também responsabilidade. E às vezes nós não pensamos nisso. Oh, é tão maravilhoso poder escolher o que eu vou fazer, mas sempre haverá uma consequência de cada decisão que nós tomamos. Pode ser uma ótima e maravilhosa consequência, mas se fizermos a escolha errada, então não será uma consequência muito boa. E porque as pessoas de hoje, especialmente, não gostam muito de assumir as responsabilidades, houve um tempo em que ser responsável era considerado algo honroso a se fazer. Mas parece que hoje em dia as pessoas querem evitar a responsabilidade. Mas nós não podemos fazer isso com as coisas de Deus. Se você se exercita regularmente, se faz ginástica regularmente ou caminha regularmente, o que quer que seja, você colherá o benefício disso. Você vai ter uma boa consequência disso. Você diz, tentei de tudo, só ganhei dor bem. Você não fez o tempo suficiente para ter certeza de que estava te fazendo bem. Mas quantas pessoas que, Dave e eu, e com certeza você conhece pessoas também, que elas parecem 10 anos mais velhas do que elas são. E se sentem mal, elas não têm quase nenhuma massa muscular, e elas olham para as pessoas que estão em boa forma e dizem, eu gostaria de ser assim, ou eu gostaria de ser tão forte. Bem, as pessoas que são fortes não conseguiram isso desejando, elas conseguiram fazendo a escolha certa. Quando falo sobre sabedoria, quando prego baseado em provérbios, eu sempre gosto de dizer, e esta é a minha própria definição de sabedoria, eu acho que a sabedoria é escolher fazer agora aquilo com que você ficará satisfeito mais tarde. Se você vive pelas emoções, seus sentimentos parecem bons agora, mas depois, muitas vezes, nós lamentamos ter feito aquela escolha. Mas ser uma pessoa sábia significa que você faz agora, mesmo que seja difícil, aquilo com que você vai ficar satisfeito mais tarde em sua vida. Josué 24, verso 15. Josué disse uma coisa sábia. Ele disse, mas se servir ao Senhor parece indesejável para vocês, então escolham por si mesmos neste dia a quem servirão. Se é o Deus que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amonitas em cuja terra estão vivendo. Mas quanto a mim, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu amo isso. Você está fazendo o que os seus amigos fazem
Só porque assim você vai ser incluído no grupo? Ou você está servindo a Deus, quer eles queiram ou não? Às vezes temos que estar dispostos a ficar sozinhos, se isto significa fazer a coisa certa. Muitas pessoas permitem que o que as outras pessoas pensam e dizem sobre elas, e fazem ou não fazem, determine suas escolhas na vida. Mas isso é realmente muita bobagem, porque quando tudo chegar ao fim, você e somente você vai ter que suportar as consequências das suas decisões. Agora, nós não podemos deixar que outras pessoas escolham por nós. Isso não significa que não podemos receber conselhos de alguém. Talvez você precise de um conselho, então você vai até algumas pessoas e pergunta o que elas fariam. Mas o ponto principal é que a escolha final deve ser sua, porque deixe-me dizer de novo, você e somente você vai ter que suportar as consequências das suas escolhas. Não sei se você já reparou, mas muitas pessoas gostam de dar conselhos e todo mundo tem uma opinião. Mas sua vida pertence a você e você precisa não apenas fazer aquilo que você quer, mas o que você sente que Deus gostaria que você fizesse em todas as situações da vida. Algumas pessoas vão te controlar se você permitir. Mas quer saber? Você tem tanta responsabilidade em não permitir que te controlem quanto eles em não tentar controlar você. O controle realmente é um tipo de feitiçaria. O diabo tenta controlar, mas Deus sempre lidera e guia e ele nos deixa com a escolha. Mas quando alguém está te passando a mensagem, se você não fizer o que eu quero, então nós não seremos amigos ou você vai ficar fora do grupo, você tem que ser firme e fazer aquilo que você acredita que Deus quer que você faça. Meu pai controlava minha mãe e ela basicamente não tinha vida. Era muito triste e isso ainda me deixa triste quando eu penso na vida dela, porque ela nunca conseguiu fazer nada, ela não gostava muito da vida, ela quase não tinha amigos. E ele estava errado em tentar controlá-la, mas ela também estava errada em permitir que ele fizesse isso. Faça escolhas agora para que você não se arrependa mais tarde. O que significa arrependimento? Significa se sentir mal, ficar decepcionado ou angustiado, ou sentir luto, chorar ou uma sensação de perda por algo que se foi, tristeza por uma ação tomada ou não tomada, e quer saber, alguns de vocês têm isso agora. Você se arrependeu na sua vida porque você não tomou as decisões que você sabia que deveria ter tomado, ou até decisões que você queria ter tomado. Quantas e quantas vezes você sabe o que deve fazer e já está indo na direção certa, mas alguém vem e critica a sua decisão, e então você decide fazer o que acham que deveria fazer, em vez daquilo que acredita que Deus queria que fizesse. Eu te encorajo hoje a ser alguém que agrada a Deus e não alguém que agrada a homens. Procure agradar a Deus e não aos homens. Sabe, o apóstolo Paulo disse algo poderoso em Gálatas 1, verso 10. Eu penso sobre isso sempre. Ele disse, por acaso estou tentando ganhar a aprovação dos homens ou de Deus? Ou eu estou tentando agradar as pessoas? Se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não seria agora um servo de Cristo? A tradução amplificada diz, se eu estivesse tentando ser popular com as pessoas, pense sobre isso. Queremos ser populares, queremos que as pessoas gostem de nós. Mas ele disse, se o meu objetivo fosse ser popular entre as pessoas, na amplificada diz, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E então eu me pergunto hoje, quantas pessoas estão perdendo seus destinos porque estão permitindo que outras pessoas mandem suas vidas em vez de serem ousadas para seguir a liderança do Espírito Santo? Sabe, eu acredito que haja até mesmo pessoas que não têm um relacionamento com Deus por causa do que sua família ou seus amigos poderiam pensar se tivessem. João 12, 42 e 43, veja só isso. No entanto, ao mesmo tempo, muitos, até entre os líderes, criam nele, ele sendo Jesus, então... Muitas pessoas acreditavam em Jesus, mas por causa dos fariseus, que era a elite religiosa da época, eles não reconheciam abertamente a sua fé por medo de serem expulsos da sinagoga. Oh, meu Deus! Será que tem alguém assistindo que não admite abertamente sua fé porque você pode não ser convidado para almoçar com as pessoas no trabalho se fizer isso?
Quantas pessoas não admitem abertamente sua fé porque não será convidado para aquela festa se fizer isso? Ou as pessoas vão pensar que eles vão te chamar daqueles nomes estranhos, crentão da Bíblia, santarrão, sabe? Um louco por Jesus, um radical. Sabe, se você vai ser radical para qualquer coisa, seja radical para Jesus, não para algo que o mundo lhe ofereça. Tome uma decisão de fazer aquilo que acredita que Deus quer que você faça e não o que as pessoas querem. Agora, não estou dizendo que você não vai agradar as pessoas. Na verdade, a Bíblia nos diz em algum lugar para vivermos para agradar aos outros e não a nós. Mas isso está falando sobre não ser egoísta e egocêntrico. E o que eu estou falando é que, quando se trata de eu vou agradar a Deus ou eu vou agradar as pessoas, então você tem que tomar a decisão. Você não é obrigado, você pode escolher. Então você precisa escolher colocar Deus em primeiro lugar, porque se você buscar primeiro o reino e a sua justiça, que é o ser e o fazer de Deus, então todas essas outras coisas serão acrescentadas a você. Mantenha sempre Deus em primeiro lugar em sua vida e tudo mais vai dar certo para você. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma marca da maturidade espiritual. Romanos 8,14 diz: porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma tradução diz as crianças de Deus e a outra diz os filhos de Deus. Isto mostra que nós pertencemos a Deus quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então eu vou falar sobre algumas das escolhas que você precisa fazer. Todos precisam fazê-las. E tudo isso é muito simples, mas são algumas das escolhas que nos deixam com grandes problemas se não fizermos a escolha certa. Então, em primeiro lugar, escolher esquecer seu passado. Sabe, a sua história não precisa ser o seu destino. Eu sou a prova viva disso, assim como muitos de vocês que estão assistindo hoje, que têm um testemunho poderoso sobre o que Deus fez em sua vida. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, fui abandonada pela minha mãe, me casei com o primeiro homem que apareceu porque achava que ninguém iria me querer. Ele foi infiel comigo desde o princípio e me deixou abandonada várias vezes em outra cidade, simplesmente sumia. E eu estava muito ferida e tinha tantas razões para ser amarga e ressentida e fiquei assim por um longo tempo. Mas esse não é o caminho de Deus. E assim eu entendi através das Escrituras e do Espírito Santo lidando comigo, que eu precisava deixar de lado o que ficou para trás e prosseguir para as coisas que estavam diante de mim. Se isso é algo que você ainda não fez, se você lamenta hoje sobre algo que você deveria ter feito há 20 anos atrás, mas você não fez, tem que deixar isso para trás. Se ainda está amargurado e zangado por algo que alguém fez com você há 10 anos, você precisa esquecer isso, precisa perdoá-los e prosseguir para as coisas boas que Deus tem para você no seu futuro. Encha-se de esperança. Não fique cheio de arrependimentos. Você tem uma mentalidade de vítima ou você tem uma mentalidade de um vitorioso em sua vida? Não importa o que aconteceu com você no passado, quando recebe a Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que você se torna uma nova criatura. Pense nisso. Nova criatura. Ouça 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está enxertado em Cristo, o Messias, ele é uma nova criatura, uma nova criação, completamente uma nova criatura. E a velha condição moral e espiritual anterior está morta, e eis que tudo que é fresco e novo chegou. Alguém precisa ser encorajado com isso hoje. Você não é mais como costumava ser? No momento em que você recebe a Cristo como seu Salvador, todos os seus pecados são perdoados, não apenas os pecados passados, mas os pecados atuais e também os do futuro, mas você precisa receber o perdão pelo qual Jesus pagou quando ele estava na cruz. Não importa o que Deus queira nos dar, devemos receber isso pela fé. Então, estou lendo Escrituras te dizendo que você não precisa mais viver sua vida baseada no que aconteceu com você e no que você fez no passado. Não há pecado que você tenha cometido que seja grande demais para Deus te perdoar. E Ele não somente perdoa você, mas diz a Bíblia, Ele leva nossos pecados para tão longe quanto o leste do oeste e Ele não se lembra deles mais. Finalmente entendi que eu estava perdendo meu tempo continuando a levar velhos pecados para Deus e constantemente pedindo perdão pelas mesmas coisas porque eu estava falando com Ele de coisas que Ele já havia esquecido. Você é uma nova criatura em Cristo. Digo que você é um novo barro espiritual.
há um trabalho que precisa ser feito em nós e o Espírito Santo, ele vive em nós, como crentes em Cristo, para nos ajudar nesse processo de nos transformar na imagem de Jesus Cristo. Você tem um futuro, mas às vezes precisa prosseguir para novos começos, porque o diabo definitivamente vai tentar tirar isso de você. Eu achava que eu sempre teria uma vida de segunda categoria. Mas olha, eu estava errado em acreditar nas mentiras do diabo, sabe? E eu não só não tenho uma vida de segunda categoria, mas acredito que Deus pegou todas as coisas que aconteceram comigo que foram erradas, e então Ele as fez cooperar para o meu bem. Eu acredito que eu tenho uma vida melhor, que eu sou uma pessoa melhor do que eu teria sido se não tivesse passado por aquilo que eu passei. Todas as coisas são possíveis com Deus. Ele pode fazer coisas maravilhosas em sua vida, coisas que você não pode nem imaginar que ele faria, mas estou dizendo, todas as coisas são possíveis com Deus. Quero falar com você sobre escolher seus pensamentos. Isso é algo que muitos acham que não podem fazer. Eu sei, porque houve anos na minha vida onde eu pensava assim, eu não consigo evitar o que eu penso. Sabe? Se está lá, está lá. Mas isso não é verdade. Você pode escolher seus pensamentos porque a Bíblia diz, repreenda ou expulse. Repreenda ou expulse a imaginação errada, os raciocínios, as teorias. Expulse-os e leve todos os pensamentos cativos debaixo da obediência a Jesus Cristo. Uau! Parece um trabalho em tempo integral, não é? Quer saber, no começo é muito difícil. Você precisa praticar, precisa conhecer a palavra de Deus para saber o que é um pensamento errado. Mas quanto mais você estuda a palavra, por exemplo, a Bíblia diz para não ter inveja, que a inveja apodrece os ossos. Então, uma vez eu não sabia que isso era um problema. Eu tinha inveja de alguém e nem percebia que os meus pensamentos estavam errados. Mas agora, se o pensamento de inveja vem à minha mente, eu sei imediatamente, o Espírito Santo vem e então ele me lembra das Escrituras que me dizem para não ter inveja, e eu já sei como repreender esse pensamento errado. E às vezes até falo alto e digo, não, eu não vou ficar com inveja. Essa não é a vontade de Deus. Pai, eu oro para que essa pessoa seja abençoada em todas as áreas e eu estou feliz por ela. Você pode pensar naquilo que Deus quer que você pense. Você não tem que pensar em qualquer coisa que venha à sua cabeça. Esta escritura que acabei de citar é de 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Vou dizer de novo. As armas com as quais nós lutamos não são armas do mundo. Pelo contrário, elas têm o poder de derrubar todas as fortalezas. Você sabe o que é uma fortaleza? É uma área onde Satanás toma conta dos pensamentos em sua vida. É uma área onde ele cava, se esconde, e então ele se enterra, e então ele espera que você acredite nas mentiras. E isto é que é o engano. Nós somos enganados quando acreditamos em algo que não é verdade. Eu me pergunto em quantas mentiras você acredita hoje? Há mentiras nas quais eu acredito que não sei que estou acreditando, provavelmente, possivelmente, e eu oro para que Deus as revele a mim e mostre-me. Eu não quero passar minha vida acreditando em mentiras, quero conhecer a verdade, porque só a verdade pode nos libertar. Nós demolimos argumentos e toda a pretensão que se coloca contra o conhecimento de Deus e, Deixe-me dizer mais uma vez, e nós levamos cativos todos os pensamentos e os tornamos obedientes a Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que temos que renovar nossas mentes e fazemos isso com a palavra de Deus. Romanos 12, 2. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados na imagem de Jesus Cristo pela renovação da sua mente. Esta é a chave da vitória, renovar sua mente. Aprender a pensar do jeito que Deus quer que você pense. Se você quer ter o que Deus quer que você tenha, então você tem que aprender a pensar do jeito que Deus quer que você pense e falar aquilo que Deus fala. E não apenas falar e pensar de acordo com as suas emoções e pensar em todos os tipos de coisas que o mundo pensa. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Temos que ser transformados, mudados completamente pela renovação da nossa mente. Então vocês pode provar qual é a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Esta é uma escritura muito boa, porque está dizendo que se você realmente quer ver a perfeita vontade de Deus manifestada em sua vida, então você deve trabalhar com o Espírito Santo
para ter a sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Uma outra escolha. Escolha suas palavras e as escolha com muito cuidado. Agora, a Bíblia diz que nenhum homem consegue domar a sua língua. Que ela é um mal incontido, indomável. E assim, precisamos da ajuda de Deus, precisamos orar. Eu oro todos os dias. Deus, coloque um freio na minha boca para não pecar contra ti com a minha língua. Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à sua vista. Sei que não posso fazer isso sem Deus e que ainda cometo erros com a minha boca. Mas aqueles de vocês que falam demais, vocês precisam estar duplamente atentos. Porque as pessoas que falam muito têm uma tendência a cometer mais erros com a boca do que aquelas que são um pouco mais quietas. Não me admira que a Bíblia diga seja rápido para ouvir e lento para falar. Como costumamos dizer só para rir um pouco, Deus obviamente quer que escutemos mais e falemos menos, por isso Ele nos deu 2 orelhas e uma boca. Caso contrário, teríamos 2 bocas e uma orelha. Provérbios 18, 21 diz que realmente vida e morte estão no poder da língua. Vida e morte, as palavras carregam poder. E aqueles que a amam comerão dos seus frutos. Sabe, as palavras são recipientes de poder, assim como esse copo contém a minha água, eu vou tomar um gole agora. Nham, 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 muito bom. Mas quer saber? Poderíamos tê-lo enchido com lama. E isto não teria um gosto muito bom. Suas palavras são recipientes para o poder e você pode escolher. Veja a nossa grande palavra de hoje. Você pode escolher com que você quer preencher essas palavras. Na verdade, a Bíblia diz em Tiago 1,26, aqueles que se consideram religiosos e ainda não mantêm uma rédea apertada em suas línguas, estão enganando a si mesmos e a sua religião é inútil. Oh, meu Deus! Sabia que algumas das pessoas religiosas são algumas das maiores fofoqueiras que você encontra em qualquer lugar? Algumas, não todas, felizmente, mas algumas são muito críticas e julgadoras e negativas. E elas se acham muito religiosas porque vão à igreja 2 vezes por semana. Mas a Bíblia diz que a sua religião é inútil e sem valor se você não controla a sua língua. Sabe, nós fazemos escolhas todos os dias. Você pode ser amargo e ressentido, ou você pode perdoar. Você pode sentir pena de si mesmo, ou você pode assumir a responsabilidade por sua atitude, seus pensamentos e suas palavras e pedir a Deus para trabalhar com você, para mudar isso. Você pode reclamar da sua vida, ou você pode fazer algo sobre a sua vida. Você pode falar sobre o que você não tem, ou você pode ser grato pelo que você tem. Você pode escolher agora, hoje mesmo, deixar isso se tornar um novo começo para você. Você pode escolher ser grato, confiar, ter alegria, ter paz. Você pode escolher não ser cheio de autopiedade, inveja e raiva, ressentimentos e falta de perdão. Estas são coisas que envenenam a nossa vida e roubam a nossa alegria. Comece hoje fazendo boas escolhas. Escolhas que concordem com Deus, e então você vai ver algumas coisas novas e maravilhosas acontecerem em sua vida.